Então corra, é hora de correr disso. Há um laço, há um circo armado, eu vou falar sobre isso, mas antes vamos ler então a passagem que se encontra no livro de Oséias. O profeta Oséias, eu estou de óculos hoje para poder ler com você, no capítulo 6, no verso 4, e eu pergunto a você, esse texto é muito conhecido. Capítulo 4, verso 6, né? De Oséias, é muito conhecido. Você conhece bem esse capítulo, olha só. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. É um texto muito conhecido ou não é? Agora o versículo não acaba aí não, meu amado. Preste bastante atenção, mas muita atenção mesmo. Olha, o versículo não acaba aí. Sem ler a Bíblia, o que diz daí para frente? Nesse versículo, você sabe? Ou não sabe? Se você não sabe é porque normalmente eles não leem o versículo todo. Porque se lê o resto complica para eles. Aí a verdade oculta aparece. Mas eu vou ler com você aqui agora. Vamos ler o versículo todo. Olha aqui, ó. Na Bíblia que eu tenho aqui nas mãos, nessa tradução está escrito assim, ó. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Agora, por que faltou conhecimento? Ó? Porque tu, sacerdotes. Em algumas não tem esses sacerdotes aqui. Em outras versões já tem sacerdotes. Mas tendo ou não sacerdote escrito aqui nesse momento, é por culpa do sacerdote, com certeza. Porque ainda nesse versículo reafirma isso. Vamos continuando. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Por que faltou conhecimento? Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. E também sacerdote. Aqui eu que estou falando sacerdote, mas é sobre isso que a Bíblia está falando. Eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Não é a lei de Moisés, Antigo Testamento, não é a lei de Deus, essa é imutável. É a lei de Deus. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. É aqui que complica. É aqui que complica. Visto que esqueceste, sacerdotes, das leis de Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. Então, se você segue a esses sacerdotes, que fala o que você quer ouvir, mas não o que Deus quer que você ouça, se você segue esse sacerdote que fica dizendo na congregação assim, ó, fala para o teu irmão que está do lado, falando para professar a fé, ou seja, que a palavra tem poder, então você tem que fazer profissão de fé, essas coisas, de falar para acontecer, então diz para o teu irmão que está do lado, se são desses, se você corra o mais rápido possível. Se o seu pastor é aquele que fala só coisas agradáveis, que toca na hora do culto, essas músicas que estão por aí, 99% delas, que só fala o que a pessoa quer ouvir, porque a intenção não é pregar, não é fazer nada, a intenção é vender CDs. Se é isso que está acontecendo, meu amado, saiba que está feia a coisa, corra enquanto há tempo, porque a palavra diz que nos últimos dias, as pessoas terão comichão nos ouvidos. E vão, sabe o quê? Atrás de pessoas que falem coisas agradáveis, atrás de fábulas. Assim está escrito. Os últimos dias são esses. Então, se você se vê que você está se enquadrando nisso, corra, porque naquele grande dia será Deus e você. Não adianta dizer que seu pastor te ensinou errado, porque a Bíblia não respalda. E não adianta também querer colocar a culpa no pastor e dizer assim, Senhor Deus, foi aquele que me ensinou que ensinou errado. Uma vez Adão fez isso. Senhor, aquela mulher que o Senhor me deu, ela me levou ao pecado. E foi Deus que deu aquela mulher para Adão. Agora, será que esse pastor que você segue o que ele manda, será que foi Deus realmente que mandou ele para ser o seu pastor? Não sei, não vou afirmar que sim nem que não. Mas de qualquer forma eu te garanto isso com a palavra de Deus respaldando. Naquele dia não tem pastor, não tem nenhum mediador. Naquele dia é Deus e você e o negócio vai ficar muito sério. A outra passagem bíblica que eu quero ler com você, você pode já pegar aí para abrir.
está no livro de Mateus, no Novo Testamento, no capítulo 24. Você está entendendo? E no verso 29, 24, 29, pode pegar aí. O que acontece, meu amado? As denominações, elas estão contaminadas há muito tempo mesmo. As denominações, e eu não excluo nenhuma. Neste caso, eu sou radical. As denominações estão aí para confundir. Chamam tudo de igreja. O nosso vocabulário brasileiro, português, é rico. Nosso vocabulário é riquíssimo. Nós temos palavras, diversas palavras que significam a mesma coisa. Por que se chama tudo de igreja? Por que congregação, templo e denominação é chamado de igreja? É confusão. E a Bíblia diz que nosso Deus não é Deus de confusão nas igrejas. Então, as denominações estão aí para confundir. O grande perigo disso, as denominações tiveram as mãos dos Illuminatis já lá no passado. Muitas doutrinas que hoje ainda estão dentro dessas denominações são doutrinas que vieram da Igreja Romana. Muitas dessas doutrinas foram parar na Igreja Romana, mas vieram de religiões pagãs anteriores à romana ainda e permanecem até hoje. É que aqui o tempo não dá para mostrar tudo isso, mas você pesquise e verá que eu não estou falando bobeira aqui. Então, o que acontece? Por exemplo, uma doutrina muito comum na maioria das denominações é que o Senhor Jesus vai buscar a igreja antes da grande tribulação. Isso vem sendo ensinado há muito tempo, mas não tem respaldo bíblico. Eu vou ler com você aqui Mateus agora e você vai ver que não tem respaldo bíblico. É uma das doutrinas de Satanás que está nessas denominações que existem seguindo a convenções e mais convenções, a grupos e mais grupos, todos eles unidos em prol de um só objetivo: levar o máximo de pessoas possíveis para o inferno. Você está me entendendo, meu amado? Então, o que acontece? As religiões estão dominadas. Já há muito tempo as denominações estão dominadas. Elas não estão puras, praticando a sã doutrina. Eu já nem falo da teologia da prosperidade, que é uma maldição terrível. Esse é o verdadeiro anátema. Esse é o segundo evangelho que viria nos últimos tempos. O evangelho que até mesmo se os anjos do céu pregassem para você, você deveria considerar anátema. É claro que é esse, não é outro. É a teologia da prosperidade. Mas eu nem estou falando disso aqui não. Eu estou falando realmente das denominações. Está complicado, porque está sendo preparado o chip. E você sabe de uma verdade oculta? Já estão começando a ensinar. Os pastores, e muitos deles, estão já ensinando que esse chip não é a marca da besta e que você pode pôr. Alguns deles com certeza vai chegar até mostrar, ó. Não é a marca da besta. Se fosse, eu não estaria usando. Você está me entendendo, meu amado? Muitos desses pastores fizeram opção. Eles preferem viver aqui na terra e comer o melhor dessa terra enquanto essa terra durar. Por isso que eles tomam dinheiro de todo mundo. É uma opção de cada um dos pastores. E esses vão ter a marca da besta, dizendo que não é a marca da besta. E por que eles vão dizer que você pode pôr o chip? Justamente porque há uma doutrina diabólica que diz que a igreja vai subir antes da grande tribulação. Então, se não vai passar pela grande tribulação, essa não é a marca da besta. Esse chip que está sendo colocado e que